Os sinais de que a alimentação do seu filho não vai bem. Se você é aquela mãe que está em dúvida se o seu filho está comendo bem ou não, está achando que ele poderia comer melhor, então fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque você vai entender se de fato seu filho está com alguma dificuldade para comer bem e vai entender o que precisa fazer. Bom, quantas vezes a gente já não começou a observar alguns sinais que a criança dá? Às vezes ela recusa algum alimento, começa a preferir algum grupo alimentar, prefere um alimento ao invés de outro. E isso acontece com muita frequência, principalmente quando a criança ela chega ali em algumas fases da vida dela. Como, por exemplo, por volta ali de um aninho e pouco. Isso pode acontecer, como também quando a criança ela entra ali na fase da escola, aquela fase escolar, quando ela começa ali o primeiro ano do fundamental, e isso vai arrastando aí para alguns anos. Então, alguns períodos da alimentação da criança, eles podem vir carregados dessas dúvidas de será que o meu filho está comendo bem, será que não está, né? E me conta aí, se você também está passando por isso, se você também está com essa dúvida, deixa aqui embaixo para mim, para eu entender se você está passando por isso. E o que acontece é o seguinte, como eu disse, algumas fases elas são marcadas por essas dúvidas. E por que isso acontece? Porque são fases onde essa alimentação ela tende a mudar sim, tá? Então a fase ali de um aninho, o bebê começa a mudar a forma como ele se alimenta, porque ele entende que ele pode escolher os alimentos que ele vai consumir. Como também, quando a criança ela vai para a escola, né, ali no jardim de infância, essa criança ela pode começar a ter algumas preferências, a mudar a forma de se alimentar, tanto porque está fora de casa e se essa criança está numa escola onde a escola oferece a alimentação e essa alimentação ela não é tão parecida quanto que ela come em casa, então essa criança ela tende muitas vezes a começar a recusar ou a mudança de ambiente, certo? Como também ali a entrada na fase escolar, a mudança de colegas, a mudança do ambiente escolar muitas vezes, o acesso à cantina da escola, onde ela tem acesso a mais lanches e ela tem um poder um pouco maior de escolha, o que não acontecia, por exemplo, no jardim de infância, tá? E também a adolescência. Os adolescentes, eles têm um acesso muito maior à alimentação, né? Eles podem escolher muito mais, eles já têm ali, muitas vezes, como comprar a própria refeição, nas saídas com os colegas, como também um volume maior de dinheiro, muitas vezes, que facilita a compra de outros alimentos, né? Muitos já têm mesada, enfim. Então, são fases de vida onde naturalmente a gente percebe algumas mudanças. E na adolescência também, outro ponto que acontece é a mudança de necessidades. O adolescente ele passa a precisar de mais nutrientes e muitas vezes ele vai buscar esses nutrientes em alimentos de uma facilidade maior, né? Então, essas fases elas são naturais de algumas mudanças alimentares. E se você tá com um filho em alguma dessas fases, conta aqui pra mim também qual fase que seus filhos estão, se você também tá observando essas mudanças na sua alimentação, na alimentação dos seus filhos aí na sua casa. Posso dizer pela minha filha, ela tá agora numa fase escolar, então ela teve uma mudança ali no ambiente escolar, ela tem acesso muito maior do que era antes, quando estava no jardim de infância, a cantina da escola, opção por comprar, contato com crianças mais velhas que muitas vezes trazem outros tipos de lanche, diferentes muitas vezes do que eu costumava mandar para ela, né, e ainda mando. Então, esse acesso facilitado, né, isso contribui com algumas mudanças na alimentação, né, e o ponto essas mudanças na alimentação, elas podem acontecer de acordo com a idade. Acontece que como a gente lida com isso que vai dizer ou não se essa criança ela vai permanecer nesse estado. Explico melhor. Quando a criança ela passa por essas fases que eu já disse para vocês que são naturais, né? Elas são naturais de haver uma demanda maior energética. Essa criança ou adolescente ela vai buscar por alimentos que dão energia para ela mais rápido. Ou ela está num ambiente onde o ambiente tem mais acesso a determinados alimentos que contribuem com essa dificuldade para se alimentar. Então, mesmo que essa criança esteja nesse ambiente,
a forma como nós, cuidadores, como nós pais, lidamos com essa situação é quem vai dizer pra gente se essa criança vai continuar nesse momento ou não, se ela vai conseguir passar por isso, certo? Mas quando essa criança ela permanece muito tempo nesse processo, tá? Isso pode indicar pra gente sim que ela está com alguma dificuldade alimentar e pode ser um sinal de que a alimentação não vai bem, tá? Outro detalhe importante que eu acredito que é legal falar, quando a criança ela também está numa fase mais adoentada. Aqui no consultório é muito comum, por exemplo, gripe, resfriado, alguma virose. Nesses períodos, essa criança também pode ter uma tendência a ter mais dificuldade para comer. Mas se a gente leva essa situação numa boa, isso vai passar e logo ela volta a comer bem também, tá? O problema, guarda isso aí, o problema não é passar alguns dias não comendo tão bem assim, porque pode acontecer uma mudança numa viagem, uma virose, o ambiente que ela está. A questão é permanecer nesse problema, né, nessa situação, tá? Esse é um ponto muito importante que pode indicar pra gente que a criança não está se alimentando bem. E tá fazendo sentido isso que eu tô contando pra vocês aqui? Se estiver fazendo sentido, aproveita pra curtir esse vídeo e também pra compartilhar com alguma mãe, com alguém que você ouviu e identificou e você fala, nossa, ela me contou isso outro dia, eu tô vendo que ela está com dificuldade. Então, deixa eu passar agora pro ponto de contar pra vocês quais são esses sinais que indicam que a alimentação dos nossos filhos não vão bem. Mas depois de tantas situações que eu já contei aqui, mudança de escola, necessidades energéticas diferentes, ambiente, virose, viagem, enfim, depois de tantas dessas situações, porque parece que se encaixa com todos os momentos, quais seriam exatamente esses sinais daquela permanência que eu disse pra vocês, que podem indicar que a alimentação do seu filho não vai bem, tá? Então, o primeiro sinal que eu considero que é muito importante é quando a criança ela demora muito para comer. Quando a criança ela começa a demorar muito mais tempo para comer, e gente, muito tempo para comer não é de 5 minutos passar para 10, tá? São tempos longos de refeição, em torno de meia hora, 40 minutos. Ela fica ali na frente do prato. E ela começa a enrolar para comer, ela olha, ela arrasta esse alimento para um lado, para o outro, ela fica olhando emburrada, né, com a mãozinha assim, ela reclama de estar ali, ela começa a olhar muito pro ambiente e esquece do alimento, ela começa a muitas vezes virar a cara quando você tenta oferecer na boca dela, tá? Ou reclama quando você diz que tá demorando, todo mundo muitas vezes já acabou de comer e essa criança ainda tá lá, apática, com uma cara de brava, enfim, isso é um sinal de que a alimentação do seu filho não vai bem. Por quê? Um dos sinais bem característicos, bem clássicos das dificuldades alimentares é a criança demorar muito tempo para comer, tá? E o muito tempo é além ali de 20 minutos, meia hora, tá? Porque a refeição passa a ser um momento muito cansativo, muito complexo para essa criança. Ela começa a ficar muito cansada de comer. E ali, e querendo fugir daquele ambiente também. Então, quando ela começa a ficar prostrada, a se cansar, a enrolar, ela tá dizendo para você ali que ela não quer estar naquele momento, ela muitas vezes quer fugir daquele momento. Então, esse sinal é muito clássico, muito característico desses pequenos que não estão querendo comer bem, que estão começando ali a desenvolver uma dificuldade alimentar. Outro ponto importante aqui também, que eu considero um sinal muito importante, que aparece com muita frequência aqui nos meus pacientes com dificuldades alimentares, é que eles preferem algumas características de certos alimentos. Então, eles têm uma tendência a preferir alimentos mais clarinhos, como o amarelo, branco, tá? Então, são aqueles pacientes, assim, aquelas crianças que comem muito arroz, que comem muita batata frita, batata palha, batatinha de todos os tipos, ou às vezes de uma marca só, certo? Elas gostam de pipoca, elas gostam de um bolo, por exemplo, um bolo mais claro. Mas se a gente apresenta esse alimento de uma outra forma, ela não come. Então, por exemplo, o bolo de cenoura, tá? Que é um alimento mais doce, pode ser um bolo mais fácil de aceitar quando tem o chocolate por cima. Essa criança aceita bem o bolo de cenoura, mas ela não aceita, por exemplo, um chips de cenoura ou uma cenoura um pouco ralada, uma cenoura cozida. Ela só aceita no bolo, por exemplo, né? Ou ela só aceita a batata se for frita. Se essa batata vier num purê, uma batata até assada ao forno, que ela fica um pouco mais consistente,
a tendência é que essa criança ela recuse, tá? Então, alimentos crocantes, claros, a crocância que encaixa muito pipoca, chips em geral, tá? E alimentos doces também. Então, essa preferência por certas características que, pra gente adulto, elas são muito mais palatáveis, muito mais atrativas do que alimentos que não são tão atrativos assim, entre aspas, né? Um purê, um legume assado, ou até, por exemplo, um pão. Um pão ela aceita bem se for com queijo, mas se colocar ali, por exemplo, um molhinho de tomate, um tomatinho, tentar fazer um sanduíche natural, já não aceita, por exemplo, tá? Então é outro sinal muito claro, muito característico de crianças que estão com dificuldades alimentares e de que a alimentação dessa criança não tá indo tão bem assim quanto a gente esperava. E tá fazendo sentido pra vocês? Se tiver fazendo sentido, curte aqui, deixe seu comentário contando se algum desses sinais aqui já aconteceu ou está acontecendo na sua casa, tá bom? Pra eu entender e poder trabalhar ainda mais profundamente nos próximos vídeos, nos próximos posts com vocês aqui, mais conteúdos, informando um pouco mais, indo mais aprofundado ainda sobre essas dificuldades, tá bom? Bom, então vamos lá também. Tem mais um ponto aqui que eu considero muito importante e que acontece muito aqui no consultório, que é a criança ela comer uma pouca variedade de alimentos. Então, uma pequena variedade de frutas, verduras, legumes, da alimentação em geral. Acontece muito aqui, quando eu recebo os pacientes, que às vezes a mãe fala assim: ah, tá comendo bem, come algumas verduras, algumas frutas, mas eu quero melhorar. Eu quero que coma um pouco mais, porque eu tô achando que tá muito restrito, tá muito repetitivo. É muito comum as mães contarem isso pra mim, né? Muito repetitivo, muito restritivo. Eu queria que comesse um pouco mais de variedade. Isso é muito característico das crianças que não estão se alimentando tão bem assim. E às vezes, gente, uma criança com dificuldade alimentar não é só aquela que não come quase nada, que chegou num extremo da dificuldade, que é recusar boa parte dos alimentos, que é só comer uma marca de alimento, ou somente comer ali, deixar de comer verduras e legumes, por exemplo. Comer só uma batata, uma cenoura no máximo e não comer outras coisas. Muitas vezes a dificuldade alimentar ela começa nessas recusas que a criança vai tendo. Então ela começa ali numa recusa de uma carne, por exemplo, um feijão. É muito sutil esse início e às vezes a gente não está sensível, a gente não consegue observar e lidar com essas questões quando elas começam. E aí a gente deixa passar isso até ficar num estágio muito avançado que para um acompanhamento, para um tratamento dessas dificuldades, a tendência é que demora um pouco mais do que quando a gente intervém antes, quando a gente sabe como agir antes desse problema se instalar de uma forma mais enraizada. Então, comer uma variedade pequena de frutas, verduras, legumes e de outros grupos alimentares é um indicativo muito, mas muito marcante mesmo de que existe uma dificuldade alimentar ali que pode estar se instalando ou já estar instalada, já ter começado e às vezes a gente não ter prestado atenção. Como eu falei com vocês, é muito sutil esse começo, é muito sutil esse início da dificuldade alimentar, mas quando você percebe, opa, o que é muito comum aqui para as mães, opa, comia bem, tava comendo bem e de repente deixou de comer um feijão, deixou de comer um tomate, pode ser uma questão de fase, que não tá muito afim, mas até essas questões de fase a gente tem que saber como lidar para isso não se instalar, ou pode ser um início, uma predisposição já dessa dificuldade alimentar se instalando. E aí, isso com o passar do tempo vai ampliando e se a gente não intervém, isso tende a piorar. Pelo contrário, mentiram pra você quando disseram que vai passar, tá? Porque é importante a gente saber como lidar. Então, observa aí, tem alguém aí em casa se identificando com isso? Alguma criança que começou a deixar de comer, por exemplo, uma determinada verdura, um legume, ou deixou de comer um feijão, começou a restringir algumas carnes? Fica atenta, porque isso aí pode ser um sinal. E aproveita para deixar aqui para mim também, se aí na sua casa alguma criança já deixou de comer algum determinado grupo alimentar, algum alimento específico, ou também deixou de comer vários grupos alimentares, tá bom? E me conta aí quais foram esses grupos também. E aproveita para compartilhar com a mamãe também essas dificuldades aí que você tá aprendendo aqui, tá bom?
Além do mais, um quarto ponto aqui, que é um sinal muito importante de que a alimentação do seu filho não está indo tão bem assim quanto você esperava, é o intestino preso. Isso mesmo, intestino preso às vezes começa também por aí. O intestino começa a não estar tão legal, esse intestino está sempre preso. E por que o intestino preso? O que o intestino preso tem a ver com a alimentação da criança que não vai bem? Por dois motivos. Um deles é quando a criança ela começa a restringir a alimentação ou ela está bebendo pouca água, por exemplo, esse intestino começa a ficar mais preguiçoso. Por quê? Se a criança ela não come uma quantidade boa de verduras, legumes, frutas, ou seja, não tem ali fibras alimentares, tá? Para ela conseguir, para esse trânsito intestinal dela funcionar bem, a tendência é que esse intestino fique mais preguiçoso. A água também tem a ver com isso. A água também encaixa nessa mudança aí alimentar, nessas dificuldades alimentares, nesse intestino preguiçoso. Por quê? Se a gente também não consome água suficiente, a gente não tem um bom funcionamento intestinal. Por quê? As nossas fezes precisam de água para ela conseguir se movimentar ali no intestino e sair. Então, se a gente bebe pouca água também, não vai adiantar muita coisa. Porque vai ficar preso e com a criança não é diferente. Então, o intestino preso pode ser um sinal muito importante aí de que a alimentação do seu filho não vai bem. E além disso, gente, intestino preso indica, como eu disse, baixo consumo de fibras, de frutas, verduras, legumes. E também pode indicar algum alimento que não está fazendo tão bem assim, que seu filho ainda não conseguiu te dizer que esse alimento não está tão legal. Então, por exemplo, eu tenho muitos casos aqui no consultório de crianças que estão com alguma dificuldade, de alguma rejeição em relação, por exemplo, ao leite, tá? Infelizmente, isso cada vez tem sido mais comum, embora eu não seja a Nutri que vai falar, vai dizer que não é para consumir leite, pelo contrário. É essencial que crianças consumam leite, tá? Mas se esse alimento começa a fazer mal no sentido de causar gases, causar estufamento, incômodo, e para muitas crianças isso pode causar até uma prisão de ventre ou uma diarreia, isso vai depender muito do corpinho dessa criança mesmo. Então, quando o alimento ele começa a causar esse incômodo intestinal, tá? Isso também indica que a alimentação não vai bem. E aí, o que acontece? Porque o problema não passa a ser só esse alimento que por algum motivo não vai bem, e a gente teria de talvez fazer uma substituição, entender qual alimento não está fazendo tão bem assim e entender qual vai ser a melhor substituição para esse alimento, tá? Mas a criança, ela por não saber o que causa mal para ela começa a recusar outros alimentos que ela comia, porque quando ela consome aquele alimento que prejudica junto a outro, ela entende que tudo aquilo ali tá fazendo mal muitas vezes, e aí ela entende que, nossa, quando eu como, eu passo mal. Então eu não vou comer para não passar mal. E aí a gente começa a criar um problema muito maior, porque se a gente não observa como é que tá esse intestino, se essa criança ela está confortável ao comer aquele alimento, a gente pode desenvolver uma dificuldade alimentar muito mais profunda nessa criança. Então percebe como é importante a gente observar, entender o que essa criança está comendo, entender se aquilo faz bem ou não para ela e ajudá-la, guiá-la nesse processo de entender o corpinho dela, de entender o que ela vai gostar ou não, o que vai fazer bem, entre aspas, ou não para ela. Tá? Então a nossa participação como cuidadores é essencial nesse processo. E observar o intestino dessa criança, esse intestino vai nos dizer tanto se essa alimentação vai bem ou não, quanto ele pode trazer muitas outras informações que às vezes a gente não tinha parado para observar, como é o caso de alguma intolerância alimentar ou alergia alimentar, tá bom? E aí o quinto ponto que eu considero que são muito frequentes aqui no consultório e é muito clássico, é a dificuldade, assim, uma das maiores dificuldades que chegam aqui quando as mães me procuram, falam: Bela, meu filho não tá comendo bem. O que eu faço? Está acontecendo isso. É esse o ponto que tá em todas as falas. Elas sempre trazem pra mim assim: Bela, meu filho não quer experimentar alimento, mesmo se eu cozinhar, mesmo se eu incentivar. Ele não quer experimentar de jeito nenhum. Esse sinal, gente, é um sinal gritante de que a criança não está comendo bem, que ela está com dificuldade alimentar e que a alimentação dela não está tão legal. Então, não conseguir experimentar alimentos,
mesmo com incentivo, é um sinal muito clássico de que não tá legal e a gente precisa olhar para a alimentação dessa criança. E se a gente negligenciar, a tendência é que isso piore cada vez mais. Não vai passar. Não vai passar se você esperar o tempo passar. Se você procurar uma dica isolada para fazer a criança comer. Porque quando a criança ela começa a recusar, ela começa a não querer experimentar, não querer comer mais, é um sinal muito característico de que essa criança precisa de ajuda. E ela está dizendo para você que, olha, eu não estou confortável com esse alimento, eu não quero comer, porque está acontecendo alguma coisa aqui comigo. E aí é o momento de, quando a criança ela recusa experimentar, ela recusa querer comer, é o momento de procurar ajuda. É o momento de entender, de procurar ajuda profissional para entender o que aconteceu para que essa criança começasse a não comer. É o que eu acredito, o que eu prego aqui, tanto que durante as nossas consultas, eu gosto de entender, né, aquela consulta diagnóstica que eu falo com os meus pacientes, que é a primeira, eu gosto de entender toda a história dessa criança, porque na história dela existem os momentos que essa criança viveu que predispuseram, que contribuíram com essa recusa, com essa dificuldade de experimentar. A criança, ela é naturalmente curiosa, tá? Por mais as crianças mais quietinhas, elas são naturalmente curiosas, elas querem explorar o mundo, elas querem conhecer mais. Então não é natural que a criança ela não queira olhar, que ela não queira pôr a mão, que ela não queira entender qual é aquele alimento. Pensa aí, se ela chega na casa de uma pessoa que ela não conhece, de um ambiente novo, que tem coisas que ela ainda não conhece, a tendência dela é o quê? É ir atrás, é buscar, por mais tímida que essa criança seja. Às vezes vai ficar escondida ali um pouquinho, vai virar a cara, mas ela, entendendo que ela tá segura naquele ambiente, ela vai tender a buscar, a procurar, a entender o que tem aquilo ali, qual que é aquele objeto novo, enfim. E com a alimentação também. Ela vai tender a olhar, a perguntar o que é, a querer tocar, a querer entender. E quando essa criança ela não está confortável por algum motivo, seja ele porque ela registrou que comer é ruim, seja ele porque ela teve experiências muito negativas, por exemplo, forçar a comer, algum alimento que ela comeu que fez com que ela passasse mal, ou algo muito diferente daquilo que ela faz, tá? Tudo isso são sinais ali de que são contribuições, na verdade, de que essa criança ela viveu algumas experiências que não foram tão legais assim com o alimento. E aí ela começa a se fechar, a entender que experimentar, que ter contato com um novo alimento é um processo que causa medo, que causa incômodo e que aquilo é muito perigoso para ela. Tá? E a neurociência infantil explica muito bem isso, né? Que a criança ela entende que é uma ameaça, enfim, é um assunto muito profundo que eu posso vir aqui depois contar um pouco mais para vocês das causas por trás desse medo, dessa curiosidade ali, que é natural da criança, mas que ela passa a não ter tanto assim quando o assunto é alimentação, porque algo aconteceu na vida dela que ela começou a recusar. Inclusive, se você quiser saber mais sobre esse tema, deixa aqui embaixo pra mim que você quer conhecer um pouco mais sobre esse tema, porque aí eu venho contar pra vocês num próximo vídeo o porquê, quais são as causas por trás desse medo. Venho contar um pouco mais ali da famosa neurociência infantil para que você entenda quais os motivos, por que seu filho tem reações às vezes muito exageradas aos nossos olhos humanos, aos nossos olhos de pais, na hora que entra em contato com um alimento específico. Bom, então, só recapitulando aqui quais são os 5 sinais de que a alimentação do seu filho não vai bem. A gente veio aqui conversando, né, de que existem alguns sinais que podem nos indicar que a alimentação da criança não vai bem, certo? Que aparecem muito aqui no consultório. Eu listei os 5 mais comuns, mas existem outros sinais também. E o primeiro deles é a criança demorar muito para comer, é um sinal muito sutil, mas é um sinal que indica que a alimentação não vai bem. O segundo sinal é preferir alimentos com certas características, como os crocantes, as cores mais claras, os alimentos doces, principalmente cores ali como amarelo, branco, que são muito mais bem aceitas pelas crianças, certo?
O terceiro sinal, o terceiro ponto é comer uma variedade muito pequena de alimentos, ali de frutas, verduras, legumes e alimentos em geral. O quarto sinal seria aquele intestino mais preso, que indica pra gente que não tá legal essa alimentação e a gente precisa resolver, a gente precisa olhar além desse intestino, entender o que está acontecendo. E o quinto e último sinal mais clássico é a criança ela não querer experimentar os alimentos mesmo com incentivo. E eu queria que você me contasse, entre todos esses sinais, seu filho está com algum deles, ele está mais com um, mais com outro, quais são desses sinais ali que o seu filho está apresentando nesse momento na alimentação dele? E aí eu te sugiro fortemente que se seu filho apresenta pelo menos um desses sinais, você busque a ajuda profissional o mais breve possível para a gente corrigir essa rota e conseguir fazer com que seu filho volte a comer melhor, estimular para que ele consiga se alimentar bem. Porque criança que não come bem, na verdade aquilo ali é só a pontinha do iceberg. Existem causas muito mais profundas que a gente precisa olhar. E é isso que eu acredito e prego aqui no meu consultório, nos meus atendimentos, na Escola Prato Arco-Íris, em todo o meu trabalho. Bom, vou ficando por aqui e se você gostou desse vídeo, aproveita para curtir, compartilhar com uma mãe e eu vejo vocês num próximo episódio. Até breve, tchau, tchau!